O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Com este salmo, eu quero saudar você, meu amigo, com a doce e gloriosa paz que é na pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o evangelista Miguel, o pregador da voz que clama no deserto. O texto bíblico para esse momento está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 13, e o versículo 24, que nos diz assim a palavra de Deus: Porfiai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Este texto sagrado aqui, amigo, nos traz uma reflexão muito importante. Nesta reflexão bíblica, a Bíblia diz que Jesus percorria cidades e aldeias caminhando para Jerusalém, ensinando e pregando o evangelho do reino. E a Bíblia diz que um moço se levanta naquela multidão e faz uma pergunta para Jesus, uma pergunta interessante até: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele queria saber se o número de salvos era muito ou pouco. Jesus não deu a resposta que ele gostaria de ouvir. Talvez eu vou pregar algo para você aqui que não é isso que você quer ouvir, mas é o que Deus quer falar com você. Você tem que atentar para a voz de Deus através da sua palavra. Esse moço não teve a resposta que gostaria de Jesus, se era muito ou pouco. Mas Jesus disse: porfiai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta da casa, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, e ele abre-nos a porta, e ele vos disser: não sei de onde sois vós. E a Bíblia diz que essas pessoas são lançadas nas trevas exteriores, e ali diz a Bíblia que há choro e ranger de dentes. Jesus só é quando viste Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, né? E muitos que virão do Oriente, do Ocidente, sentar-se-ão à mesa. Esta pessoa pode ser você, meu amigo, se entregar a sua vida a Cristo, se converter à pessoa de Jesus Cristo. Aqui Jesus está falando sobre a porta de uma maneira figurada. Jesus é a única porta que dá acesso ao céu. Quando lemos a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o amado irmão João, no capítulo 10, o versículo de número 7, ele disse: na verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta de entrada ao céu, de uma maneira, é claro, repetindo, figurada. Você observa que esse moço aqui queria saber a quantidade de salvo. Talvez você é aquela pessoa que está preocupado com o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, e não está preocupado em cuidar da sua vida espiritual. Deus deu uma vida para cada um de nós, para que a gente possa cuidar dela. Eu, por exemplo, sou pastor da minha alma, eu tenho que zelar por ela, para que eu possa ter uma eternidade feliz com Jesus. Então aqui Jesus disse: porfiai-vos por entrar pela porta estreita. Quando lemos a Bíblia Sagrada, ainda no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, o versículo 13 e o versículo 14, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos. A gente observa aqui Jesus apresentando duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. Dois caminhos, um caminho espaçoso e um apertado. Ele apresenta duas classes, muitos e poucos, e apresenta também dois destinos, céu e inferno. Você escolhe. Se quiser ir para o céu, entregue a sua vida a Cristo. Se você entregar sua vida a Cristo, você vai ter uma eternidade garantida. Quando nós olhamos aqui, esse moço bateu na porta, a gente olha lá para o livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Mateus, no capítulo de número 25, versículo 1, ele disse que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Mas a Bíblia diz que dessas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias.
Algumas traduções aparecem como loucas, insensata. Essa é uma das qualificações do sinônimo. A Bíblia diz que as 5 virgens prudentes levaram azeite de reserva, mas as 5 nécias levaram apenas o azeite em suas lâmpadas. Mas a Bíblia diz que tardando o noivo, todas adormeceram. Você observa que todas adormeceram, tanto as nécias como as prudentes, elas adormeceram. Mas à meia-noite a Bíblia diz que ouviu-se um clamor: saiam os esposos e venham ao encontro. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando elas se levantaram ali, após se levantar, diz a Bíblia que as suas lâmpadas estavam apagadas. As moças, as 5 prudentes, a Bíblia diz que elas foram, como elas tinham azeite de reserva, elas pegaram o azeite de reserva e colocaram em suas lâmpadas. Mas as 5 nécias não tinham. Se dirigiram então às 5 prudentes e disse: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes disseram: não, ide que vende, aos que vendem comprai, para que não aconteça que falte a nós e a vós. A gente vê a prudência dessas 5 virgens. Elas eram prudentes. A prudência delas está justamente, em primeiro lugar, em ter levado o azeite de reserva. Em segundo lugar, na hora de dividir, elas ficaram com azeite para elas, porque as outras receberam as mesmas instruções, as mesmas orientações que essas 5 prudentes receberam, as nécias também receberam. Você observa que eram 10 virgens. Você observa possivelmente as roupas eram iguais, as lâmpadas eram iguais, o azeite também era igual, mas havia uma diferença: o azeite de reserva. À meia-noite ouviu-se um clamor. E a Bíblia diz que então aquelas moças nécias saíram às pressas para comprar o azeite. Ali Jesus está falando sobre uma parábola, né? E uma parábola não é muito correto a gente fazer alguns tipos de comentário, assim, calçar mais alguma coisa. Mas você observa que estas moças saíram em busca do azeite. E quando retornaram, o noivo já havia entrado, já havia fechado a porta. E elas desesperadas batendo, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele disse: não vos conheço, não sei de onde sois vós. Que tristeza, né? Se prepararam, receberam antes um convite para este casamento, receberam todas as orientações, confirmaram as suas presenças nesse casamento, mas levaram azeite apenas para o uso do momento. Muitas pessoas nos nossos dias só pensam no momento, curtir a vida da melhor forma possível, não pensam na eternidade, mas a eternidade existe. Portanto, amigo, você precisa ser como essa virgem prudente, essas 5 prudentes. Você deve se preparar, estar preparado, porque o noivo, que é uma figura de Cristo, a qualquer momento estará vindo buscar a sua igreja. As cortinas do céu vão se abrir, e diz a Bíblia que aparecerá um sinal no céu, é a vinda do Filho do Homem com poder e grande glória, para buscar os seus escolhidos. Eu pergunto para você, nesse momento, você já entregou a sua vida a Cristo? Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas: você já aceitou Jesus? Sim, eu aceitei Jesus desde a minha infância. Desde a minha infância. Então faz um bom tempo que você aceitou Jesus. Mas aceitar Jesus vai muito além disso. Aceitar Jesus é aceitar o Evangelho de Cristo. Aceitar Jesus é se submeter aos mandamentos de Deus. E você tem feito isso, meu amigo? Faça nesse momento uma reflexão na sua vida. Se você realmente tem feito isso, tem guardado os mandamentos do Senhor, tem seguido a Cristo, eu quero dizer para você que aceitar Jesus é dar testemunho de Cristo. Eu moro em Porto Alegre, na capital do estado do Rio Grande do Sul, e no bairro em que eu moro, se você caminhar a 2 quadras da minha casa e perguntar: você sabe onde mora o seu Miguel? Eles vão dizer: qual é? É um que é da igreja? Porque eu dou testemunho que eu aceitei a Cristo, eu pertenço à igreja de Cristo, trabalho na empresa há 1 ano e 5 meses, mas se você perguntar para os meus colegas de serviço sobre o Miguel, eles vão dizer: é um que é da igreja, é um servo de Deus, porque eu dou testemunho de Cristo, né? Agora você talvez diga: não, mas eu aceitei a Cristo. Eu aceito a Cristo, eu sempre aceito a Cristo, mas daqui a 10 minutos você está com um cigarro na mão, daqui a meia hora você está num boteco tomando a sua cerveja, né? Não demora, você está já com outra mulher, já tem uma segunda parceira. Então você não é um crente em Cristo Jesus. Você ainda não aceitou a Cristo.
Quando a pessoa aceita Cristo, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aceitar Cristo, meu amigo, é exatamente isso. Deixar Jesus trabalhar na sua vida, libertar você dos vícios. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, no capítulo 8, e o versículo número 32, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36, ele disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se você realmente aceitou a Cristo, você é uma pessoa livre. O amado irmão Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 17, porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Às vezes a natureza humana nossa, de quem aceitou a Cristo, ela quer as coisas do mundo, mas o pecado não tem mais domínio sobre nós. Quem domina a vida de quem segue a Cristo é o Espírito Santo. Ele é quem nos domina, Ele é quem manda, e nós obedecemos a sua voz. É muito importante, meu amigo, você analisar no que eu estou falando, porque talvez você diga: eu já aceitei a Cristo, ou eu aceito a Cristo como o Senhor Salvador de minha vida. Você tem que aceitar e seguir as duas ordenanças de Cristo, o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é importante. Jesus disse: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo, e eu ressuscitarei no último dia. Mas quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. A carne simboliza o pão, o sangue simboliza o suco simboliza o sangue de Cristo. Então, meu amigo, você precisa fazer uma reflexão na sua vida, porque a Bíblia diz que aquele moço vai chegar um momento que ele vai bater na porta, mas a porta vai estar fechada. Essa porta chama-se a porta da graça. Ela está aberta. Desde o início do livro de Atos, essa porta da graça, ela se abriu, mas um dia ela vai fechar. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, a porta da graça, ela vai se fechar. Você vai andar de um lado para o outro, vai procurar igrejas evangélicas, vai procurar os crentes em Cristo Jesus, e vai estar só os bancos, e aqueles crentes desviados, aqueles crentes que iam na igreja, mas eram apenas crente nominal, não havia entregado a sua vida a Cristo como deveria entregar. Vive uma vida num caminho largo, num caminho espaçoso. Você tem que entregar a sua vida a Jesus, e entrar por essa porta que é apertada, e andar por esse caminho também que é estreito, é o caminho da dificuldade. Talvez você diga: não, mas eu pertenço a um segmento que tem milhares de pessoas. Cuidado, porque de repente pode ser uma porta larga, pode ser um caminho espaçoso. Jesus disse: quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele dirá: não vos conheço. As pessoas vão dizer: mas Senhor, nós comíamos na tua mesa. Opa, comia na mesa, participar da ceia, mas não vivia uma vida reta com Deus. Você precisa viver uma vida reta com Deus, 24 horas por dia, na sua casa, na rua, no ônibus, no trabalho, na faculdade, onde você estiver. Você tem que ser uma testemunha viva de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, uma das últimas palavras de Jesus é de ser minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém é a minha casa, ser um crente para minha esposa, para meus filhos, para meus netos. Judéia, o meu vizinho da direita, da esquerda. Samaria, o meu trabalho, o colégio onde você estuda, os confins da terra, por onde eu passar. Eu sou natural de Macapá, no estado do Amapá, mas moro em Porto Alegre há 24 anos, meu amigo. Mas eu tenho passado, e por onde eu passo, as pessoas sabem que eu sou um servo de Deus. Entreguei a minha vida a Cristo, e eu aconselho a você também fazer o mesmo, entregar a sua vida a Cristo antes que a porta da graça se feche. Eu quero deixar com você apenas a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo.